Olá, turma. Como é que vocês estão? Estão bem? Aqui hoje, graças a Deus, amanheceu dia de sol, mas está chovendo muito, né? Esse tempo, esse período, os rios estão transbordando e isso é preocupante para nossas autoridades, né? Nossas rodovias aí estão transbordando de água, algumas pessoas ilhadas, né? E nesse período a gente tem que ter cuidado, período chuvoso, que é um período assim que muita gente adoece, né? Com resfriado, gripe e etc. Hoje, graças a Deus, tá fazendo um solzinho top, né? Então vamos lá. Bom, vamos começar com a nossa aula, né? Com a nossa frequência de hoje. Rapidinho, tá, gente? Porque hoje começaremos um tema novo. Lembrando que nossos temas seguem um plano de ensino do qual temos que trazer, né, para vocês assuntos relacionados ao tema, né? Então, vamos à nossa frequência, rapidinho. Ana Maria Vasconcelos está presente. Beatriz Oliveira também está presente. Claudionor dos Anjos também está presente. Helenilson Pereira também está presente. Francivane dos Santos também está presente. João Pedro Alencar. João Pedro faltou hoje, né? João Pedro Teixeira está presente. Maria Gabriela Dias. Maria Gabriela faltou. Poxa. Manuel Pereira está presente. Poxa, esqueci de você de novo, Giovanni. Mas isso é porque quando eu fiz essa frequência, eu fiz ela manuscrita. E foi justamente no dia que você faltou, nas aulas anteriores, entendeu? Mas vou passar hoje na secretaria da escola para pregar a frequência escolar ou até mesmo diário. E acredito que já vai estar em ordem, tá? Ordem alfabética aí, tá? A nossa frequência. Eu não vou mais esquecer de você. Giovanni está presente. Ok. Bom, para a nossa aula de hoje, iremos abordar o tema sobre filosofia, uma interrogação sobre a condição humana. Onde iremos falar sobre o tema a natureza e cultura. A cultura é a resposta do homem ao desafio da existência. Vale ressaltar que essa explicação tem como base a pesquisa feita, né, no site de jornaljuridic.com.br, tá? E tem como os autores, né? A fonte, o autor Diego Cordoba e Gisele Leite. Tá. Para essas duas fontes aí, das quais eu pesquisei o tema, né? Para trazer para vocês uma melhor explicação, eles dizem o seguinte, que a palavra cultura é usada com diferentes significados e que chamamos de polisênia. No primeiro é mais antigo sentido, significa a formação do homem, sua melhora e refinamento. No segundo significado, indica-se o produto dessa formação, o conjunto de modos, de vezes e de pensar, cultivando, polidos e que também costuma ser indicado por nome de civilização. Vamos lá. A passagem ou evolução do primeiro significado para o segundo significado ocorreu no século XVIII por meio de Kant, em especial. Num ser racional,
cultura é a capacidade de escolher seus fins em geral e, portanto, de ser livre. Por isso, só a cultura pode ser o fim último que a natureza tem condição de apresentar ao gênero humano. Isso aí está na Crítica do Juízo, tá? Lá na página 83 de Kant. Em idêntico sentido, Hegel informou, um povo faz progresso, tem seus desenvolvimentos e tem seu crepúsculo. Evidencia-se que a cultura é produto ou fonte da reunião humana, sendo referente à formação da pessoa humana individual. Essa palavra corresponde ainda hoje ao que os gregos denominavam de paideia, o que os latinos na época de Cícero indicavam como sendo humanista, significando parte da educação do homem e que o distingue de todos os outros animais. A chamada boas artes eram a poesia, a eloquência, a filosofia e etc., as quais se atribuía valor essencial para aquilo que o homem é e deve ser. Portanto, formar o homem de modo ingênuo é verdadeiro e verdadeiro, perfeito. Vocês estão entendendo, gente? Ok. Para os gregos, a cultura nesse sentido foi a busca e realização humana. E tem duas características construtivas. A primeira, com íntima ligação com a filosofia, na qual se incluíam todas as formas de investigação. Já a segunda característica, muito relacionada com a vida social. Para os gregos, o homem só podia realizar-se como tal através do conhecimento de si mesmo e do mundo e do seu mundo. Portanto, mediante a busca da verdade em todos os domínios que lhe dissessem respeito. Em segundo lugar, o homem só podia realizar-se como tal na vida em comunidade na polis. A República de Platão e a expressão máxima da íntima relação com que os gregos estabeleciam entre a formação dos indivíduos e a vida da comunidade. Assim, a afirmação de Aristóteles de que o homem por natureza, de que o homem é por natureza um animal político, tem o mesmo significado. A cultura é uma forma superior, é uma ideia no sentido platônico, um ideal que os homens devem procurar realizar e encarnar em si mesmo. O conceito clássico de cultura, como processo de formação especificamente humana, excluía qualquer atividade infra ou ultra-humana. Restam excluídas as atividades utilitárias, tais como artes, ofício e, em geral, o trabalho manual, que se indicava depreciativamente pelo termo banáusea, que cobra ao escravo que não passava de um instrumento animado, porque não distinguia o homem de um animal, que também age no sentido de conseguir alimento e satisfazer as outras necessidades. Até aí entendido, né, gente? Ok, vamos lá. Excluía igualmente qualquer atividade ultra-humana que não tivesse voltada para a realização do homem no mundo, mas para um destino ultraterreno. O ideal clássico de cultura foi a priori
aristocrático, pelo segundo foi naturalista, sendo contemplativa e investindo na vida teórica, inteiramente dedicado à busca da sabedoria superior, que seria o fim da cultura. Na Idade Média, tal conceito foi apenas parcialmente conservado e modificado, apesar de ter mantido o caráter aristocrático e contemplativo. Alterou-se principalmente o viés naturalista. As artes de trivium eram compostas de gramáticas, retóricas e dialéticas, e do quadrivium, a aritmética, geografia, astronomia, música, que eram chamadas de liberais por serem as únicas dignas de homens livres e que construíram a base e o preâmbulo da cultura medieval, cujo objetivo foi a preparação do homem para os deveres religiosos e para a vida ultraterrena ou espiritual. O instrumento principal dessa preparação foi a filosofia, a qual se atribuiu a função específica de tornar acessíveis ao homem as verdades reveladas pela religião, de fazê-los compreender as verdades na proporção, na capacidade intelectual de fornecer-lhes armas para sua defesa dessas verdades, contra as tentações da heresia e da descrença. Dessa forma, a filosofia exerceu função preeminente na cultura medieval, porém, bem diferente daquela função exercida lá no mundo grego. Deixou de ser um complexo de investigações autônomas pelas quais o homem organiza os instrumentos naturais que dispõe, tais como sentido e inteligência, também de proporcionar a compreensão da defesa e, sempre que possível, a demonstração da verdade religiosa. Somente após o século XVII se começou a reivindicar, bem ao lado da função instrumental, um campo peculiar e específico de investigação, se bem que era também submetido à fé. Permaneceram na cultura medieval o aspecto aristocrático e contemplativo, que se aperfeiçoou e se estendeu com o prenúncio da contemplação beatificada da alma e se lançou em direção à pátria celeste. O Renascimento significou a tentativa de redescoberta do genuíno significado clássico da cultura. Pretendeu estabelecer seu caráter naturalista, concebendo a cultura como formação que permite o homem viver de forma melhor e perfeita no mundo em que é seu. A religião, sob essa premissa, atuou como elemento integrante da cultura, não porque prepare para outra vida, mas porque ensina a viver bem nesta. O Renascimento modificou o caráter contemplativo de ideal clássico, insistindo no caráter ativo da sabedoria humana. Mirandola de Charles e Charles de Bouvelis propagam que é através da sabedoria que homens atingem a realização completa de Sete torna um microcosmo, no qual o próprio macrocosmo encontra a perfeição. Diz também Bolevo, o sapiente conquista-se, torna posse e continua na posse de si mesmo, ao passo que o
impidente permanece devedor da natureza, oprimida pelo homem substancial, isto é, pelo homem que é a coisa ou natureza, e jamais pertence a si mesmo. Assim, a vida ativa não é estranha ao ideal de cultura. Assim, também o trabalho passa a fazer parte desse ideal, sendo registrado de seu caráter utilitário e servil. De qualquer forma, a sapiência é reservada para poucos, e o sapiente se destaca do restante da humanidade. Tem seu próprio status metafísico e moral, diferente dos outros homens. A primeira tentativa seria no sentido de suprir ou superar o caráter aristocrático da cultura. Coube ao iluminismo, pois procurou estender a crítica racional de todos os objetos possíveis de investigação e considerou, portanto, como erro ou preconceito tudo que não passasse pelo crivo da crítica. Também o iluminismo acarretou a máxima difusão da cultura, que deixou de ser considerada platônica, patrimônio dos outros, para ser um instrumento de revelação da vida social e individual. Destaca-se a enciclopédia francesa como maior expressão dessa fase, mas foi somente um dos meios de difusão da cultura entre todos os homens, acelerando a ambição de torná-la universal. Esse ideal universalizado da cultura permaneceu como um aspecto essencial, não obstante a poderosa influência do Renascimento. É esse, por seu caráter secundário e artilharial, procurou de várias formas retomar o conceito aristotélico da cultura. No entanto, o domínio da cultura alargou-se, pois as novas disciplinas científicas que se formavam e adquiriam autonomia, trazendo ipso facto novos elementos constitutivos do ideal de cultura. Ser culto é ter uma vida humana equilibrada e rica. E ser culto não significa apenas dominar somente as artes liberais de tradição clássica, mas reconhecer em certa medida a matemática, a física e as ciências naturais, além das disciplinas históricas e filosofia que havia formado. Então, o conceito de cultura começou a significar enciclopedismo, ou seja, conhecimento geral e sumário de todos os domínios do saber. Mas, a partir do século XX, percebe-se a influência desse ideal enciclopedista, que, no entanto, era fruto da multiplicação e da especificação dos campos de poesia, de pesquisa e de suas respectivas disciplinas. Até aí tá entendido, né, gente? Assim eu espero. Vamos lá, dá continuidade. Lamentavelmente-se que o homem possuiu tantos conhecimentos, mas que ficam limitados a um pequeno ciclo de fatos, ou pior, fica perdido em meio aos fatos dos mais variados tipos, e resta o homem privado de diretrizes, ou, conforme se diz, privado de fé. Croce, outro autor, né? Porém, achava mal, mas não era devido à especificação da disciplina, e sim devido ao predomínio do positivismo, que privilegiava a cultura naturalista e matemática.
E então propunha como solução uma cultura que fosse harmoniosa, cooperação entre filosofia e história, estendida nos seus significados mais amplos e verdadeiros. Mas tal solução era sugerida pelo polêmico espírito antipositivista e pela orientação típica da filosofia croniciana, na qual cultura científica e o próprio espírito científico não encontravam lugar. No fundo, o problema da cultura agravou-se ainda mais nos anos 50, após o diagnóstico de Croce. Não só o processo de multiplicação e especificação das correntes de pesquisas e, portanto, das disciplinas naturalistas e não naturalistas, ampliou-se até assumir proporções gigantescas, como também a crescente industrialização do mundo contemporâneo, o que torna indispensável a formação de competências específicas possíveis apenas por meio de treinamento especializado que confina o indivíduo num campo bem restrito de atividades e estudo. Surge a era das especificação e dos especialistas, o que a sociedade exige que cada um de seus membros e desempenho na tarefa que lhe foi confiada. E o desenvolvimento não depende de uma cultura geral, desinteressada, e sim refere-se aos conhecimentos específicos e aprofundados em algum ramo mais especial de certa disciplina. Afinal, essa determinada primavera está a condição histórico-social, cuja mudança e objetivo não é possível prever, não pode ser ignorada ou minimizada por aqueles que se ocupam do estudo da cultura. É inútil insurgir contra a cultura, impondo um ideal clássico de cultura ou cingindo em sua pureza e perfeição como formação desinteressada do homem aristocrático, voltada para a vida contemplativa. Inútil ignorar o equívoco de uma cultura reduzida a ser o puro tratamento técnico em determinado campo e restrita ao uso profissional de conhecimentos utilitários, pois a cultura designa a formação humana completa e ampla e ainda visa a realização do homem em sua forma autêntica ou em sua natureza humana. Evidentemente que competências específicas, habilidades peculiares, destrezas e precisão são materiais ou conceituais, sendo úteis e indispensáveis à vida do homem em sociedade mas não podem ser substituir a cultura como formação equilibrada e harmônica do homem. O problema da cultura contemporânea é o de conciliar as exigências da especialização, inseparáveis do desenvolvimento maduro de atividades culturais, com a exigência da formação humana que é total ou pelo menos suficiente e equilibrada. E para solucionar esse impasse que se discute a noção de cultura geral que deve acompanhar todos os graus e formas de educação, até mesmo as mais especializadas, mas resta evidentemente que a solução de Buselis é apenas aparente enquanto não se tiver uma noção
objetiva do que seja cultura em geral. Não se trata, obviamente, de se impor a certo grupo de disciplinas, a outro, e de impor, por exemplo, nas disciplinas históricas ou humanistas, como cultura geral, em oposição às chamadas disciplinas naturais. O que seria impróprio, principalmente porque as disciplinas humanistas escapam à premência da especialização que exigem treinamento especializado para serem entendidas e proficuamente cultivadas. Também é óbvio que a cultura geral pode ser constituída por nações várias e superficiais que não suscitaram interesse e não contribuíram para esquecer a personalidade do indivíduo e sua capacidade de comunicar em si com os outros. Contudo, é possível indicar uma maneira aproximada às principais características de uma cultura geral que, como clássica, paideia, esteja preocupada com a formação total e autêntica do homem em âmbito, ou seja, não fechada o homem em âmbito estreito e circunscrito em ideias e crenças. O homem culto é um homem aberto e de espírito livre, e sabe entender as ideias e crenças alheias, ainda que não possam aceitá-las ou mesmo reconhecer a sua validade. Em segundo lugar, por consequência de uma cultura viva e formativa, deve estar aberta para o futuro, mas ancorada no passado. O homem culto não se desavora diante do novo e nem foge dele, mas sabe considerá-lo como justo valor, vinculando-os ao passado e elucidando suas semelhanças e disparidade. Em terceiro lugar, a cultura se funda na possibilidade de abstrações operacionais, ou seja, na capacidade de efetuar escolhas ou abstrações que lhes permitam confrontos, avaliações globais e, portanto, orientações de natureza relativamente estável. Concluímos que não há cultura sem que chamamos de ideias gerais, mas estas não devem nem podem ser impostas ou aceitas, arbitrária ou passivamente pelo homem culto na forma de ideologias institucionalizadas. Podem tornar-se de modo autônomo, sendo continuamente, comensuradamente com as estações reais. É evidente que para a formação de uma cultura com essas características formais são igualmente necessárias o enfoque histórico humanístico do passado e o espírito crítico e experimental de pesquisa científica.